Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, no Portal Uai, no Estado de Minas, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Mais uma semana começando e nesta segunda-feira o Super Esportes, esse grupo de debate semanal aqui do Super Esportes, vai falar sobre o momento do Cruzeiro na Série B, que é crítico. Na semana passada nós falamos do Atlético. O Atlético, nesse fim de semana que se passou, assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas nessa semana especificamente a gente vai falar da situação do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro que perdeu para o CSA no sábado, voltou a ser questionado pela torcida, foi recebido nesse domingo no aeroporto de Confins com protestos, e o técnico Ney Franco sofreu sua primeira derrota no comando do Cruzeiro. Para falar dessa situação do time, eu bato um papo hoje com o Thiago Matar, que é setorista do Cruzeiro no Super Esportes, e com o Rafael Arruda, outro setorista do Cruzeiro no Super Esportes. Rafael, para a gente começar esse debate nessa semana sobre o Cruzeiro que volta a jogar na sexta-feira com o Avaí, eu queria que você opinasse, porque o Cruzeiro já trocou de treinador, e o Anderson Moreira deu lugar ao Ney, o Ney conseguiu uma vitória sobre o Vitória, agora nesse fim de semana teve a primeira derrota para o CSA. A crise do Cruzeiro, esse momento crítico do time na Série B, o problema é treinador, é técnico ou é problema de técnica, falta de técnica no caso? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Thiago? Tudo bom você que nos acompanha? Bom, eu acho que o problema é mais falta de técnica, né, do que o técnico, né? Você vê que o Ney Franco, ele chegou, ele até conseguiu fazer o Cruzeiro jogar bem o segundo tempo da partida contra o Vitória, até a partir dos 15 minutos da etapa final. O Cruzeiro criou algumas chances, né, principalmente depois que ele fez algumas modificações, tirou o Marcelo Moreno, que não vinha bem, colocou o Thiago, colocou o Regis acabou fazendo um gol de cabeça. Então o Cruzeiro teve uma melhora técnica, mas ainda assim não foi suficiente para poder encher os olhos da torcida, né, e conquistar ali uma confiança, né, uma confiança maior para obter melhores resultados. Aí no jogo seguinte, contra o CSA, que é a lanterna da competição, a gente vê que teve, os problemas são falta de técnica a partir do momento que o Cruzeiro toma 3 gols de cabeça em lances ali que a zaga não acompanhou o adversário, né, bola parada ali, que todo mundo fica olhando, né? A bola chega dentro da área, e aí falta aquela comunicação do Fábio com os defensores, enfim. E aí o Cruzeiro sofreu aqueles problemas ali de criação, de fazer o goleiro adversário, né, trabalhar com frequência, né? Se você pegar os números do jogo, o Cruzeiro teve 71% de posse de bola contra o CSA, né? Finalizou até bastante, 14 vezes. Só que as finalizações, se você parar para pensar, não foram finalizações, digamos assim, que obrigou o goleiro a fazer uma defesa muito difícil, à exceção de um chute do Matheus Pereira no primeiro tempo, né? E o gol, né, que o Cruzeiro fez no segundo tempo, o goleiro do CSA não foi tão exigido assim. Ficou aquela coisa do Cruzeiro tocar a bola na frente, para um lado, para o outro, e se complicar diante de marcações adversárias. O Matheus Pereira, aliás, que fez o gol, talvez ele seja aí o único jogador nesse momento que vem correspondendo, né, às expectativas da torcida. É um jogador jovem, 19 anos, que estava para ser emprestado aí para o futebol de Portugal, para o Estoril, aí voltou para o Sub-20, ele chegou a ser promovido ao profissional no começo do ano, voltou para o Sub-20, aí em função da má atuação dos outros laterais do elenco, né, o João Lucas, o Patrick Bray e o Giovani, aí a comissão técnica requisitou o Matheus Pereira, ainda com o Anderson Moreira. Ele jogou o segundo tempo da partida contra o América, depois virou titular no jogo contra o Brasil de Pelotas e não saiu mais. Mas você vê que tem uma falta, talvez assim, de saber o que o material humano que tem à disposição na base, inclusive, né? Eu digo assim, a comissão técnica e a diretoria de futebol ficou um pouco confusa nesse planejamento. Por quê? Teve lá os 3 laterais esquerdos, né? Um lateral esquerdo foi contratado
por indicação do Enderson, né? Foi campeão com o Enderson na Série B, porque foi o caso do Giovani, campeão com a América. E aí, de repente, de uma hora para outra, a diretoria vai abrir mão de 3 laterais esquerdos, sabendo que não pode contratar, sabendo que não pode ir ao mercado por conta da punição na FIFA. E aí, de última hora, tem que recorrer a um jogador da base que estava para sair, estava para ser negociado. E aí, esse jogador acaba, né? Felizmente, acabou correspondendo às expectativas, né? E aí, né, um dos poucos que vem se salvando. Aí a gente pega aí, por exemplo, no setor ofensivo, Marcelo Moreno, principal contratação do time no ano, veio aí com a expectativa aí de se tornar aí de novo o maior artilheiro estrangeiro, né? Todo mundo esperava aí que ele fosse fazer muitos gols na temporada, brigar pela artilharia da Série B, e até agora só fez 2 gols, né? E aí o substituto dele, o Thiago, né, que é um jovem jogador, 19 anos também, não conseguiu ali, né, ter uma sequência boa, como ele tinha começado no Campeonato Mineiro. Então você vê que o Cruzeiro ele tem dificuldade, tanto na criação quanto na definição. É um time que tem muita posse de bola, é um time ali que, se você pegar a média de posse de bola, né, em todos os jogos, é o 3º ou 4º colocado da Série B, mas ele não consegue transformar essa posse de bola em chances criadas. E aí a gente vai passando a rodada, né? Vai passando cada jogo da Série B. O Cruzeiro está lá na parte de baixo da classificação, 15º colocado, com 8 pontos. Pode ser ultrapassado, né, pelo Botafogo, de Ribeirão Preto. E a gente não vê uma perspectiva de melhora, né? Tudo bem que o Ney Franco começou agora, é o 2º jogo dele, vai para o 3º agora na sexta-feira contra o Avaí. Mas a gente não vê uma perspectiva, algo que faça o torcedor acreditar que o Cruzeiro vai emplacar 3, 4 vitórias seguidas para poder brigar lá em cima, se afastar de baixo, né, e voltar a brigar lá em cima, né? Eu vejo isso uma situação muito complicada nesse momento. Parece que a grande parte da torcida, se não a torcida de uma forma geral, também enxerga dessa forma, a ponto de alguns torcedores terem ido receber a delegação em Confins. Pela 2ª vez em setembro houve protestos, né, da torcida. E uma coisa que chama atenção, até para o Thiago falar a respeito disso, é que o Cruzeiro é um time que está em formação, né? Ele vem aos poucos inserindo alguns reforços que chegaram. Ele tem uma base de 2019 de jogadores experientes que vem tendo uma queda técnica evidente. Até o Fábio, que em momento algum foi questionado, tem se saído mal em alguns jogos. No caso, os jogadores vindos da base também não têm feito grande atuação, com exceção do Matheus Pereira, que entrou e tomou conta da posição. Ele parece que passou por cima dos outros jogadores como essa revelação da base que tem se destacado mais nesse momento. O Cruzeiro começou o ano com Maurício, o Jadson, o Kaká como grandes esperanças o Thiago, inclusive, também, como uma esperança desses jogadores vindos da base, e no caso o Matheus Pereira, que não estava nem nos planos. Isso chama muita atenção. O jogador que ia ser negociado sem passar pelo profissional e sem ter essa oportunidade de estar mostrando serviço. O Cruzeiro tem essa mescla de experiência que não vem rendendo bem, jogadores da base que também não estão, talvez pelo coletivo, o futebol é coletivo, mas que não vem mostrando o seu melhor, com exceção do Matheus nesse momento, e jogadores que vêm sendo inseridos no time. E o Enderson Moreira já vinha colocando alguns jogadores, foi demitido, entrou o Ney agora com essa obrigação de dar essa resposta imediata. Queria que você falasse, Thiago, sobre esse problema técnico do Cruzeiro, né? Não só o fato de o Ney chegar agora e ter que dar essa resposta imediata, mas o momento técnico do time que não passa uma perspectiva, né? O coletivo não agrada, não agradou, acho que em quase nenhum jogo dessa Série B, mas individualmente também as peças não têm correspondido. É isso, Bruno, Rafael, olá, você também que nos acompanha aí por todas as redes sociais do EM, do UAI e do Super Esportes.
é isso. Eu queria só um espaço para poder voltar um pouquinho na sua fala. Você disse sobre a expectativa da torcida criada. E, de fato, essa expectativa foi criada depois desse segundo tempo bom do Cruzeiro contra o Vitória. Uma vitória que há muito tempo a torcida do Cruzeiro não conhecia. E aí o Ney Franco tem uma semana inteira para trabalhar e o torcedor, claro, imagina que o time vai, enfim, crescer, que o time vai melhorar, que o time vai conseguir decolar na Série B, e o que a gente vê é a repetição dos mesmos erros. Como o Rafael muito bem disse, é um time que até consegue manter a posse de bola, consegue criar ali algumas ou outras oportunidades, mas na finalização é uma qualidade que o Cruzeiro não apresenta nesse ano, enfim. E aí o Cruzeiro começa a repetir os erros da temporada e as rodadas vão passando, como também muito bem disse o Rafael, e a torcida não consegue ver nenhuma evolução do time. Nesse jogo, especificamente contra o CSA, acho que uma característica que a gente voltou a ver também é uma ansiedade muito grande. O Cruzeiro é esse time formado por essa mescla que a diretoria, enfim, tanto gosta de exaltar, uma mescla de experientes com jovens, mas o que a gente vê é um time imaturo dentro de campo, é um time que não consegue saber o momento de fazer uma fase ofensiva com qualidade, e aí, assim, a gente não vê qualquer perspectiva de melhora. O Ney Franco teve uma semana para trabalhar, não conseguiu melhorar nada. Na entrevista coletiva, se mostrou surpreso com os erros defensivos. Então, assim, sabe, o que a gente pode esperar? O Cruzeiro não pode contratar, o Cruzeiro, embora se mexa no mercado, tem possibilidade da punição da FIFA. Vai ter que subir de divisão com o time que está aí. E aí a desesperança começa a bater a porta. Estamos na 10ª rodada e o Cruzeiro não apresenta nada, simplesmente nada. Sim, o Rafael e Thiago, o Cruzeiro tem a favor dele algo que também traz pressão. O Cruzeiro tem a favor a maior folha salarial da Série B do Campeonato Brasileiro. Não por isso, também por isso, inclusive, ele entrou como favorito ao título, apesar de uma campanha muito ruim no Campeonato Mineiro. Ele entrou como um dos favoritos ao título da Série B pela camisa, pelo maior investimento, apesar da crise financeira, por ter uma folha mais alta que todos os 19 concorrentes na Série B. Agora, é essa mesma folha, essa expectativa toda que cria sobre o Cruzeiro uma pressão que outros clubes não têm. Por exemplo, o caso do América, que já vem com um time já formado de algum tempo, um trabalho mais regular, uma campanha melhor no Campeonato Mineiro. O América não tem a pressão que o Cruzeiro tem, até porque a expectativa, no caso do América, é de acesso, mas é um elenco que tem um investimento mais baixo. E o América não é um clube com uma camisa tão forte como o Cruzeiro. Então não há essa cobrança forte como há o Cruzeiro, porque todos os clubes entre os maiores do país que foram rebaixados, eles subiram imediatamente na temporada seguinte para a Série A novamente. No caso do Cruzeiro, isso tudo, todas essas vantagens que ele tem em relação aos outros, trazem, por outro lado, uma pressão muito forte. Haja vista essa recepção que o time teve em Confins nesse domingo com a torcida. Como é que vocês veem esse momento essa necessidade de uma arrancada com uma pressão que volta à tona 2 rodadas depois da demissão do Anderson Moreira? Eu queria que o Thiago falasse a respeito disso primeiro. Eu acho, Bruno, que essa pressão ela não pode servir de forma nenhuma de desculpa. A gente já mostrou no Super Esportes e as rodadas vêm provando isso. O Cruzeiro, entre os grandes que disputaram a Série B, o Cruzeiro é aquele de pior campanha, assim. Mesmo se não tivesse perdido os 6 pontos que perdeu lá com a punição da FIFA, o Cruzeiro teria a pior campanha entre os grandes. Então, assim, isso não pode servir de desculpa em momento nenhum. A pressão existe, é claro, ela certamente tem feito mal, esse processo de ansiedade que eu disse dos jogadores dentro de campo, certamente é reflexo dessa pressão, mas não acho que possa servir de desculpa. Especialmente porque o que a gente vê é o Marcelo Moreno, um jogador super experiente, marcando 2 gols e não rendendo absolutamente nada. É um jogador que não deveria sucumbir, vamos dizer assim, a essa pressão. O Léo, jogador que falhou em 2 gols do CSA no último jogo, também sucumbindo a essa pressão. Então, assim, isso não pode servir de desculpa.
Eu queria, reforçar e fazer os elogios que devem ser feitos ao Matheus Pereira. É um jogador que realmente apareceu como uma oportunidade, seria uma oportunidade quase única, assim, a gente pode dizer, porque ele teria contrato, né, agora renovado, mas teria contrato só até o fim desse ano, então ele teria pouquíssimo tempo para mostrar serviço e aí renovar esse contrato, conseguiu. E suportou a pressão muito bem, era uma posição que o Cruzeiro já tinha afastado seus jogadores, enfim. É um jogador que realmente mostra ali aos seus companheiros, inclusive de base, o que deve ser feito. É um jogar com tranquilidade, jogar com, enfim, né, chamar responsabilidade, personalidade. Acho que essa é uma coisa importante de destacar. Rafael, só para contextualizar isso que você vai analisar agora, esse momento de pressão, já no segundo jogo do Ney Franco, com essa obrigação a partir de agora de ter resultados positivos em sequência, o Cruzeiro está a 9 pontos do G4, claro que ele perdeu os 6 pontos da FIFA, ele poderia estar com a campanha melhor hoje, mas a realidade é que o Cruzeiro está com 8 pontos, com a mesma pontuação do Guarani, que é o que abre a zona de rebaixamento, 1 ponto a mais apenas que o Sampaio Corrêa e o Confiança, e 2 pontos a mais que o Oeste, ou seja, um insucesso na próxima rodada pode complicar ainda mais a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ser lanterna se o Cruzeiro não conseguir resultado imediato na Série B do Campeonato Brasileiro. E a distância para o G4 é uma distância que, com uma sequência positiva, ele poderia alcançar em pouco tempo, mas é essa falta de expectativa que o torcedor tem visto, né? O cenário vai ficando a cada rodada mais complicado se a vitória não vier no jogo com o Avaí. E a gente, se você for analisar a classificação, você vê que a Chapecoense, que é a 4ª colocada, ela tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, né? Ela tem 17 pontos, uma condição de chegar a 23, né? Se ela ganhar esses 2 jogos que ela tem a menos, inclusive ultrapassar o Cuiabá, que é o líder, com 21. É o caso, né, Rafael? Só para te interromper aqui, o Botafogo, que está atrás do Cruzeiro, ele tem 1 jogo a menos, com 8 pontos também. Sim. O Sampaio Corrêa tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e tem 7 pontos. É um integrante da zona de rebaixamento. E o Confiança, que tem 7 pontos, também tem 1 jogo a menos. O CSA tem 7 pontos e 1 jogo a menos, só corrigindo. CSA, desculpa. Isso. Então, assim, a gente vê que, né, os adversários do Cruzeiro ainda têm uma condição de ultrapassar o Cruzeiro. A Chapecoense, que está lá em cima, ela tem uma condição de se distanciar do Cruzeiro, né? Então, perdeu 6 pontos na FIFA, porque se tivesse 6 pontos estaria lá com 14 no meio da tabela, mas você não pode contar com isso, né? Perdeu, não vai recuperar. E a pressão seria a mesma, né, Rafael? Poderia ter resolvido a questão lá no começo do ano, né? Arrumar o dinheiro para pagar a dívida, não resolveu, bola para frente, né? Vamos trabalhar com o que tem, vamos tentar recuperar com as nossas condições, né? Então, assim, igual o Thiago falou, 14 pontos, ainda que tivesse lá os 6 pontos na FIFA, 14 pontos para o Cruzeiro. Em 30, é um aproveitamento muito ruim, um aproveitamento abaixo de 50% para um time que tem orçamento muito superior aos dos demais concorrentes, ainda que a sua dívida seja muito grande, né? A dívida próxima de R$1 bilhão, mas o Cruzeiro tem uma folha salarial maior que a do América, maior que a da Ponte Preta, maior que a da Chapecoense, né? E pelos jogadores experientes que tem, até acostumados a jogar a Série A, você pega o Fábio, é o jogador com mais partidas no Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, o Léo com 400 jogos pelo Cruzeiro, Henrique com mais de 500 jogos pelo Cruzeiro, jogadores assim, acostumados a grandes competições, a jogos de Libertadores, eles deveriam chamar essa responsabilidade e liderar o clube ali dentro de campo, né? Ser uma referência não só na parte psicológica e emocional, mas também na parte técnica, né? Porque são jogadores que já levaram bons resultados para o Cruzeiro. E a gente vê agora que quem está se sobressaindo, igual o Thiago ressaltou bem, é o Matheus Pereira, um menino de 19 anos que há pouco tempo estava para ser emprestado, né? Como eu tinha dito em um comentário anterior,
Marcelo Moreno, a minha expectativa, né, pelo passado dele no Cruzeiro, é que ele fosse o artilheiro da Série D nesse momento, né, acima ali brigando com o Léo Gamalho, né, com os jogadores ali que já marcaram a quantidade significativa de gols. E não, ele mal finaliza nos jogos, né, ele mal consegue ali ter uma chance, né, seja por falta de criatividade dos jogadores de meio, seja por falta de posicionamento dele em campo também, né? Que você não pode só atribuir a responsabilidade pro outro, tá? O time não cria, mas aí que condição que o jogador, que é referência na grande área, está dando para o time colocar ele em boa posição para ele poder finalizar, né? Então, assim, a gente vê que jovens jogadores como Matheus Pereira vêm chamando a responsabilidade, mostrando a personalidade, e os experientes, né, estão devendo, estão sendo cobrados pela torcida, com razão, né? Outro jogador que vinha muito bem no Cruzeiro, né, que realmente sentia ali, parecia que ele se indignava a cada derrota, a cada tropeço, era o Raul Cáceres, que acabou se machucando, né? Foi um desfalque muito importante que o Cruzeiro teve. Era um dos poucos também que vinham se salvando na equipe. Então, assim, não tem essa, porque vai melhorar, porque não está pronto. Não tem que conquistar resultado, independentemente de se jogar bem ou não, tem que fazer o resultado, tem que voltar a vencer. Tem que vencer 3 jogos seguidos, aproveitar esses 2 jogos em casa agora, contra o Avaí e a Ponte Preta, conquistar 6 pontos. Depois vai, né, ter um jogo fora aí também, contra o Cuiabá, né? Se não me engano. Que é o líder Cuiabá. O líder da competição. Tem que, né, brigar pela vitória, né? E aí ir ajustando o time, né? Se vai jogar bem, se vai ter um bom futebol, aí vai ajustando aos poucos. Mas nesse momento o Cruzeiro tem que tentar aquela sequência que teve no começo do campeonato, com 3 vitórias, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o Cruzeiro ganhou aqueles 3 jogos contra o Botafogo, o Guarani e o Figueirense, sem jogar bem. Sem convencer. Até agora não convenceu em nenhum jogo. O Cruzeiro não teve nenhuma partida. O Cruzeiro não teve 90 minutos regulares, né? O Cruzeiro teve... Talvez o jogo contra o Botafogo tenha sido o melhor, né? Em termos assim, de domínio. Mas contra o Guarani, o Cruzeiro teve menos posse de bola que o Guarani, foi pressionado no segundo tempo e ganhou. Então o Cruzeiro precisa encontrar o caminho das vitórias, né? Ganha ali, pontua, faz 3 pontos sexta-feira, depois na terça-feira contra a Ponte Preta. E aí, né, na medida do possível, quando o Ney Franco for ajustando, conhecendo melhor o elenco, aí ele busca alternativas para fazer o time jogar melhor. Porque não adianta ficar, né, o time não está pronto e aí e os resultados não vão chegando, aí o Cruzeiro vai ficar para trás. Se você pegar aí nos 28 jogos finais, o Cruzeiro precisa somar 57 pontos para chegar a 65 e mesmo assim não ter o acesso garantido, né? Não é garantia que vai subir com 65 pontos. É uma possibilidade muito boa, sim, mas não é garantido. Então, assim, 28 jogos, se a gente for calcular em cima de vitórias, o Cruzeiro precisaria conquistar 19 vitórias, né? 19 vitórias em 28 para um time que ganhou 4 em 10. Então, assim, o Cruzeiro precisa de um choque de realidade, a Série B é assim, todos os times que vão enfrentar o Cruzeiro vão marcar firme, vão entrar mais motivados, justamente por conta da tradição do Cruzeiro, de ser o clube grande da competição. Então não vai achar que a camisa, a tradição, os títulos que o Cruzeiro já conquistou no passado, que vai pesar na hora, não. Tem que resolver dentro de campo, é com futebol. Ainda que não jogue bem, mas mostrando disposição, né? Aplicação, não sendo um time moroso, não sendo um time lento, como a gente viu nos últimos jogos aí, um time passivo, né? Na defesa ali, no jogo contra o CSA, né? A bola entrando, atravessando a área do Cruzeiro, os zagueiros olhando, entendeu? Então, assim, tem que mudar totalmente, tem que ter um choque de realidade para sexta-feira, para mudar a postura. Porque ainda que a atuação não seja boa, a vitória precisa vir. Não dá para adiar, não dá para ficar empurrando mais para frente, não. O Cruzeiro chegou no limite dele. Rafael, só para interromper, Thiago, se falava muito que o Cruzeiro podia usar o América de 2019 como exemplo, né? Mas a essa altura
já com o Felipe Conceição no comando, o América iniciava sua reação. Então, se isso é usado como referência, a reação do Cruzeiro não pode mais ser adiada, porque o América reagiu na Série B o ano passado, tendo uma campanha muito ruim também até a 8ª, 9ª rodada, mas o América chegou à última rodada ainda precisando da vitória e não conseguiu o acesso. Isso é um caso isolado, né, Bruno? É um caso isolado, é muito pontual. É difícil se o time sair da zona de rebaixamento ou da 15ª, 16ª posição, aí numa fase assim, já um pouco avançada da competição, 11ª rodada, e chegar na última rodada brigando para subir. É uma coisa difícil, né? Pode se inspirar, pode ser um exemplo? Pode, mas você tem que analisar também que muitos não conseguiram isso e que o Cruzeiro não pode se apegar só a quem conseguiu, entendeu? Exatamente. Complementa, Thiago, por favor. Não, eu ia falar que no início do ano a expectativa que se colocava dentro do Cruzeiro era um acesso antes do centenário, antes do dia 2 de janeiro, é uma perspectiva que foi criada, e o técnico da época, o Anderson Moreira, falava em, no máximo 10 rodadas, ficar fora do G4, muito em função dos menos 6 pontos, né? Então, a expectativa que foi criada pelo próprio clube, ela foi completamente lacerada. Os torcedores, então, têm total razão de se manifestar, desde que seja de forma pacífica, insatisfação, porque o Cruzeiro não tem apresentado o que prometeu apresentar no início do ano. Só para a gente passar para o último tema, mas só para fazer aquela correção que o Rafael já fez, eu me equivoquei e coloquei o Confiança na zona de rebaixamento, na verdade, trocando CSA. Então, a zona de rebaixamento, nesse momento, com o Guarani, com 8 pontos, o Sampaio com 7, Sampaio Corrêa, o CSA com 7 e o Oeste com 6. E o Cruzeiro tem pela frente, agora nas próximas 3 rodadas, na sexta-feira, o jogo com o Avaí em Belo Horizonte, às 21h30. No dia 30, a Ponte Preta, também no Mineirão. E no dia 3 de outubro, o Cuiabá, que é o líder da Série B nesse momento, vai jogar fora de casa no Mato Grosso. E para a gente encerrar esse debate de hoje, vamos falar um pouco do mercado. O Cruzeiro continua impedido pela FIFA de fazer novas inscrições de reforços, mas a diretoria tem se movimentado para trazer atacante, um lateral esquerdo. Fala-se do Alan Ruschel, da Chapecoense, que ficou fora da rodada anterior e por uma negociação em andamento com o Cruzeiro. Pode pintar mais um reforço do ataque, que é o jogador que pertence ao Cruzeiro. Queria que vocês falassem disso. Sobre o Alan Ruschel, Bruno, é uma negociação que a princípio me parece não ter avançado. O Alan Ruschel tem inclusive uma negociação para poder renovar com a Chapecoense, tem lá uma história, mas certo é que o Cruzeiro busca um lateral esquerdo. Apesar de ter encontrado alguma paz ali no setor com o Matheus Pereira, que vem realizando bons jogos, o presidente do clube, enfim, toda a sua diretoria já deixou claro que precisa ali de mais um jogador para poder, enfim, preencher o elenco. No setor de ataque, o Cruzeiro pensa sim se reforçar. Tem o Angulo, que já está treinando, mas não pode ser registrado em função da punição que você bem citou. E o Cruzeiro busca o retorno do atacante Zé Eduardo, do América de Natal. Nós conversamos com o pai do jogador, eles receberam lá na família, que também agencia a carreira do jogador, o irmão dele recebeu uma ligação do diretor técnico David, e aí tem aí uma negociação para que esse retorno possa ser concluído ainda nesta segunda-feira ou no mais tardar aí ao longo da semana. Um jogador que já vinha se destacando, foi emprestado pelo Cruzeiro ao Vila, disputou o Mineiro pelo Vila e agora tem feito lá seus gols no América de Natal. Salvo engano, tem 4 jogos em 3 gols pela equipe 5 americana. jogos e 5 gols. Isso, perfeito. Obrigado, Rafael. E aí, eu queria, Bruno, só aproveitar esse espaço rapidamente para tocar num ponto que é o planejamento do Cruzeiro. Você já citou isso aí, mas eu acho muito importante que as responsabilidades sejam divididas. Assim. O Cruzeiro teve um período de pandemia, o Sérgio assumiu o Cruzeiro aí em 1º de junho, e o Cruzeiro teve um longo período aí para se planejar. O caso do Matheus Pereira acho que é o que mais chama a atenção. É um jogador que chegou a ser promovido no início do ano, voltou para a base, foi mais um jogador que passou pelo efeito ioiô aí do Cruzeiro. O Cruzeiro desce e sobe jogador num volume impressionante.
e aí esse jogador ia ser emprestado, o Cruzeiro só se atentou a esse jogador quando o Estoril de Portugal veio com uma proposta de empréstimo, enfim. Eu acho que o Cruzeiro precisa urgentemente alinhar os processos do departamento de futebol, que claramente está desorganizado. E isso eu acho que tem reflexo dentro de campo. O Cruzeiro precisa se responsabilizar, não jogar essa responsabilidade toda para o treinador, como fez, na minha opinião, com o Anderson Moreira. E essa diretoria de futebol que tem o Drubsky, o David, o Pedro Moreira, que é gerente agora de futebol. Então, tem muita gente, mas o processo claramente tem falhas em relação até essa... Eu queria até complementar o que o Thiago falou, assim, eu até citei que o Cruzeiro, né, dispensou, abriu mão, né, colocou a disponibilidade para empréstimo 3 laterais esquerdos ao mesmo tempo. Ainda que não tivessem rendendo o esperado, né, principalmente os jogadores ali que vieram sob indicação dos técnicos, né, o João Lucas por indicação do Adilson e o Giovani por indicação do Anderson. Mas como que você abre mão de 3 laterais esquerdos de uma vez sem ter um substituto e não podendo contratar? Entendeu? É uma coisa que eu não considerei coerente essa decisão. Não ficou claro se foi uma decisão na época do Anderson Moreira ou se foi do departamento de futebol. Foi uma coisa assim que para mim não ficou clara. E aí eu também citar a questão do Wellington, né? O jogador que também estava na lista lá para ser emprestado ou para rescindir o contrato, juntamente com os 3 laterais e com o Judivan, que o Judivan acabou indo para o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí depois volta o Wellington, né? O Ney Franco assume o comando do Cruzeiro e pede a reintegração do Wellington. Então fica a questão, quem que dispensou o Wellington? Foi o Anderson? Foi a diretoria de futebol? Eles estavam convictos ali de que o Wellington não serviria mais para atender as demandas do elenco, né, as carências do elenco, e aí precisou vir um novo técnico para pensar diferente, né? Então, complementando essa questão que o Thiago observou, parece que falta ali uma conexão de pensamentos, de ideias, né? A gente vendo de fora, uma coerência também do departamento para mostrar que o trabalho é bem feito. A princípio, não é só o problema, a princípio a gente percebe que não é só dentro de campo, a crise não é só técnica, né? Sim. E essa observação não é de hoje, não é uma observação que a gente faz depois da troca de treinador, é uma observação que pode ser feita há muito tempo. Essas confusões na tomada de decisão da diretoria de futebol não é de hoje, claramente não é de hoje. Aí sobe lá o Riquelmo, lá, ele joga 2 partidas pelo profissional, depois volta para a base. Caio Rosa, a mesma coisa. Né? O Paulo, zagueiro, subiu, desceu, subiu de novo, desceu e subiu. Então, assim, é igual o Thiago falou, né? A gente até fez matéria para o Super Esportes, a questão do efeito ioiô. Coloca o cara na base e volta. Coloca o cara na base e volta. Então, assim, não tem uma ideia muito clara de como que vai trabalhar com esses jovens, esses jogadores que são ativos do clube, né? A questão do Wellington foi uma coisa, assim, para mim, que marcou muito, né? De dispensado pela comissão técnica anterior, não sei se foi por decisão da comissão técnica, a reintegrado, né, com a mudança de comando, né? Então, o que a diretoria de futebol tem a falar sobre a respeito dessas movimentações, né? Eu acho que eles não vão falar nada, né? Porque nem o David, nem o Ricardo Drubsky estão dando entrevista assim, coletiva para a imprensa, as coisas estão concentrando mais em cima do presidente, né? Do Sérgio. Só para um complemento muito rápido, que eu acho também que o Cruzeiro, claro que a gente tem que pensar de forma, analisando o contexto geral, o Cruzeiro tem um problema financeiro muito grande, e o que isso tem, por exemplo, você afasta o Wellington e depois volta, você está desgastando um ativo seu ali, alguém que poderia representar, né, algum dinheiro no futuro, e aí você, por exemplo, você está afastando ali o João Lucas, o Giovani, são salários consideráveis. Foram jogadores que vieram para o Cruzeiro, eu tenho certeza que com salários, contratos longos. Então, assim, quem que vai querer um jogador que foi afastado pelo Cruzeiro, está treinando separadamente?
Eu acho assim, essas avaliações elas têm que ser feitas com mais cautela, pensando também no que o Cruzeiro vive, entendeu? Acho que isso cabe ressaltar também. E no caso, qualquer afastamento pode gerar um problema trabalhista, né? Sim. Então, no caso do Cruzeiro tem pouco, né? Então, no caso do Cruzeiro, o clube precisa ser mais assertivo na contratação, né, na escolha dos jogadores que ele vai levar para o profissional e também tem que fazer contratos mais adequados à sua realidade, contratos não tão longos, que possam ser renegociados um pouco mais adiante e que não gere um passivo trabalhista maior do que ele já tem. Só para fechar, em relação a essa questão da FIFA, o Cruzeiro ainda não pode inscrever jogadores, ele fez um pedido, né, ele recorreu à FIFA para poder voltar a inscrever jogadores, né, no caso do Zória, ficou comprovado que houve uma má-fé de algum dirigente do Zória, porque o Cruzeiro firmou um acordo de parcelamento do pagamento da dívida do William Bigode, depois o clube voltou a questionar. O Cruzeiro tem a oposição de um dirigente do Zória, alegando que o Cruzeiro agiu com boa-fé e fez o acordo pelo canal correto, o canal da FIFA. Então agora o Cruzeiro ainda aguarda, esse processo costuma demorar alguns dias, já se passaram mais de 15 dias desde que o Cruzeiro iniciou esse processo de recorrer, então agora a expectativa é que o Cruzeiro consiga essa resposta o quanto antes para poder inscrever pelo menos aí 2 jogadores que ele pode contratar nessa sequência para a Série B. Eu queria agradecer mais uma vez ao torcedor, ao nosso leitor do Super Esportes, do portal UAI do Estado de Minas. Lembrar que toda segunda-feira tem um debate sobre algum tema relevante do fim de semana ou da semana que se inicia. Nessa semana a gente falou do Cruzeiro, na próxima a gente vai escolher o tema mais adequado e a gente conta com o seu like, com a sua curtida aí, para que ele possa nos acompanhar nos próximos debates aqui com a equipe do Super Esportes, do Estado de Minas, do Jornal Aqui, de todos os produtos dos diários associados em Minas Gerais. Então agradeço ao Thiago, ao Rafael, e a gente volta a falar sobre futebol mineiro, outra modalidade esportiva, ou volta com alguma entrevista nos próximos dias e nas próximas semanas. Valeu para todo mundo que nos acompanhou, um grande abraço.